Palavra de vida eterna de terça-feira, dia 10 de março. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chamei a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós temos hoje a palavra que nos traz de fato alguém que vive aquilo que acredita. Jesus chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei, que têm o conhecimento, pregam aquilo que sabem, porém não vivem. Aquilo que Jesus fala, vocês podem até escutá-lo, só que não sigam aquilo que eles fazem. Já Jesus tem esse diferencial. Ele ensina vivendo, prega com sua vida. Nós não vemos nada, nenhum ensinamento que Jesus tivesse feito, falado, que ele não tivesse vivido antes. Ele pede sim para que a gente perdoe uns aos outros. Ele é o primeiro a perdoar. Ele pede sim para que a gente ame, amai-vos uns aos outros. Ele é o primeiro a fazer isso. Ele dá o exemplo. Ele nos ensina com a sua própria vida. Esse é o nosso Deus. E da mesma forma, nós como cristãos, batizados, seguidores de Cristo, devemos também fazer o mesmo. Beber da fonte, se fortalecer, buscar o nosso amadurecimento, o nosso crescimento na fé, no conhecimento de Jesus e procurar, muito mais do que aparências, rituais, vivenciar aquilo que nós acreditamos. Faça essa caminhada, esse esforço nesse tempo de Quaresma de modo especial. Procure viver a palavra, viver os ensinamentos de Jesus. Porque esse é um desafio, até mesmo para quem está à frente de algum trabalho. Até mesmo na comunidade, os nossos catequistas, ministros, os próprios padres, bispos, os coordenadores aí de grupos, de jovens, de pastorais. Muito mais do que falar, vivenciar.
dar o exemplo. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Ninguém deve ser chamado de mestre, ninguém deve ser chamado de guia, porque somente Cristo é o nosso Senhor e é aquele que deve ir à nossa frente. E cabe a nós segui-lo. Deus te abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.